Vem, essa história carrega dor, coragem e verdade. A madrugada tinha um peso estranho naquela noite. O ar parecia grudado na pele, espesso como se a escuridão tivesse sido deixada ferver por horas antes de ser jogada sobre a fazenda. A senzala respirava medo, um medo antigo, enraizado, que tinha cheiro de suor velho, de sangue seco e de madeira maltratada. As lamparinas que restavam tremeluziam, como se também tivessem receio de iluminar demais o que acontecia ali. Pareciam querer se apagar para não testemunhar nada. Rosa estava deitada no chão duro, numa das palhas gastas que chamavam de cama, mas o sono não vinha havia dias. Ela tinha o olhar de quem aguardava a própria sentença, mesmo sem saber quando ela viria. O ventre ainda doía. Não era dor de parto comum, mas um peso moral, como se algo dentro dela se recusasse a esquecer. E então, o som apareceu. Um choro, baixo no começo, sufocado, quase um gemido. Mas Rosa conhecia aquele som como se fosse parte do próprio corpo. Era vida. Vida que não deveria existir. Ela se ergueu com um movimento brusco, respirando como se alguém tivesse apertado seu peito durante horas. O coração batia tão rápido que parecia querer atravessar a carne. O choro continuou, e com ele veio a certeza. O filho do coronel nascera vivo. Não deveria. Não podia. Aquele bebê era fruto de um pecado proibido, um pecado que o coronel escondeu com ameaças, socos, facões encostados no pescoço. Ele tinha dito com todas as letras, cuspindo raiva: se nascer, eu mato. Se você esconder, morre junto, e qualquer um que ajudar também. Rosa escutou o choro de novo, mais desesperado agora. Um som de quem pedia socorro ao mundo inteiro, mesmo sem saber o que era o mundo. Ela sentiu a pele arrepiar. Aquilo não era só um choro, era um chamado, um grito pela vida que alguém estava tentando arrancar antes mesmo de começar. Ela olhou ao redor. Outras escravas dormiam, ou fingiam dormir. Mesmo na escuridão, Rosa sabia que havia olhos abertos. Na senzala nunca se dormia de verdade. O medo mantinha todo mundo meio acordado, sempre olhando de rabo de olho, sempre ouvindo os passos da noite, esperando que a morte viesse vestida de feitor. Uma delas, Dina, murmurou baixinho: Rosa, é ele? Rosa respondeu com um olhar que nem precisava de voz. Dina fechou os olhos e virou o rosto, como quem se recusa a carregar mais um pecado na alma. O choro ficou mais insistente. Rosa correu. Cada passo parecia ecoar como um trovão na madeira podre. A porta traseira da senzala estava entreaberta. Do lado de fora, a madrugada estava ainda mais sufocante, como se o ar fosse feito de fumaça quente. O vento não existia. Nem os insetos ousavam cantar. Atrás da senzala, debaixo de uma lona abandonada, estava o bebê. Pequeno, vermelho, suado, tremendo e vivo. Rosa ajoelhou no barro, as mãos tremendo sem controle. Quando pegou o bebê no colo, sentiu o corpo inteiro perder a força, como se estivesse segurando um pedaço do próprio destino. Ele abriu os olhos por um segundo. 2 olhos escuros, profundos, idênticos aos do coronel. Aquele olhar era sua sentença. Rosa sabia o que aquilo significava. O coronel não podia permitir que o mundo soubesse que ele tinha se deitado com uma escrava. Aquele bebê era um risco, um escândalo, uma ameaça ao nome da família. O coronel não pouparia ninguém. E então Rosa ouviu, ao longe, passos, botas pesadas, o som que gelava o sangue de todos naquela fazenda, os passos do coronel. Rosa olhou ao redor desesperada, tentando encontrar um lugar, qualquer lugar, onde pudesse esconder o bebê até pensar. Mas a noite era aberta demais. O terreiro era amplo, sem sombras. A senzala perto demais. E os passos estavam ficando mais rápidos. Rosa ouviu a voz dele, baixa, mas clara. Ele estava falando com alguém. Ela não podia ter sumido. Procurem. As palavras vieram como lâminas. Procurem. Ele estava caçando algo. Ou alguém. O bebê chorou mais alto. Rosa pôs a mão sobre a boca dele, tremendo. Chiu, por favor, sussurrou com lágrimas se misturando ao suor. Os passos se aproximavam. O coronel estava indo direto para trás da senzala. Foi ali que ela percebeu a única coisa possível. A terra. A única coisa sempre pronta para guardar um segredo.
Rosa olhou o bebê, tão pequeno, tão frágil, tão vivo, e sentiu o mundo ruir dentro dela. O desespero subiu como um golpe no estômago. Ela abriu um buraco com as mãos, rasgando a terra quente, enfiando os dedos no barro até quebrar a unha. Não havia tempo. O som dos passos já vinha do canto da senzala. Ela podia ouvir a respiração dele. Botas pisaram perto, tão perto que o chão tremeu. Rosa embrulhou o bebê no pano amarelo, o único pedaço de cor naquela noite suja. Era um retalho que ela guardava desde criança. Um retalho que era seu único tesouro. Ela não devia ter usado, mas era tudo que tinha. Aquele amarelo era a esperança, e também era a condenação. Rosa beijou o bebê pela primeira e última vez. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. E então enterrou. E enterrou rápido. E enterrou com a alma. O bebê mexeu no início, mas a terra abafou o movimento. Aquele pequeno corpo foi engolido pela escuridão, enquanto o coronel surgia na esquina da senzala, segurando uma lamparina, os olhos varrendo a noite. Rosa ficou imóvel, coberta de suor, a respiração presa, os dedos sujos de terra tremendo. O coronel se aproximou dela. Rosa, disse, estreitando os olhos, por que está de joelhos aí? Ela tentou pensar em uma resposta, mas a voz não saía. A garganta parecia ter sido costurada com medo. Ele se aproximou mais. A lamparina iluminou o rosto dele. Era um rosto duro, branco demais para aquela noite, e os olhos eram um poço sem fundo. Levante, ordenou. Rosa se levantou. As pernas quase cederam. O coronel olhou para o chão ao lado dela. Viu a terra remexida. O que você enterrou aí? O silêncio dela era quase uma confissão. O coronel respirou fundo. Um sorriso lento surgiu nos lábios dele. O tipo de sorriso que não tem alegria nenhuma. Já sei. Rosa sentiu o corpo inteiro apagar por dentro. O coronel ergueu o facão. Ela fechou os olhos. Mas antes que ele fizesse qualquer coisa, um feitor surgiu correndo. Coronel, achamos sangue. Perto do galinheiro. Pode ser o que o senhor procura? O coronel baixou o facão. Ficou olhando Rosa por longos segundos. Parecia medir o tamanho da mentira, o tamanho do medo. E então disse, se eu descobrir que você me enganou, eu juro por Deus que vai implorar para morrer. E saiu. Rosa desabou no chão. Nunca mais seria a mesma. A fazenda também não. E naquela terra quente, ela tinha enterrado não apenas um bebê, mas a própria alma. Dali em diante, Rosa não dormiu mais. Não comeu mais. Virou sombra. Virou silêncio. O coronel seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Mas a terra sabia. A noite sabia. Rosa sabia. E o tempo... o tempo sempre sabe. As décadas passaram. A fazenda apodreceu. A casa grande rachou. A senzala virou um túmulo de histórias enterradas. Até que, 32 anos depois, numa manhã abafada que lembrava aquela madrugada perdida, alguém bateu à porta da casa grande. 3 batidas fortes, firmes, como quem chama o dono do passado para prestar contas. O coronel, agora velho, curvado, de olhos fracos, abriu a porta. E viu um homem alto, magro, queimado de sol, com uma presença que parecia maior do que o corpo. O homem tinha olhos escuros, olhos idênticos aos dele. O coronel recuou um passo. Quem é você? O homem puxou do pescoço um pano dobrado, um pano velho, desbotado, mas ainda amarelo. Estou aqui, disse ele, para buscar a verdade que me tiraram. O coronel sentiu o ar sumir. A senzala inteira pareceu prender a respiração. Rosa, agora com o cabelo todo branco parada perto do terreiro, caiu de joelhos antes mesmo de entender por quê. O pano amarelo balançou no vento. O mesmo pano, o mesmo enterro, 32 anos depois. E o passado, enfim, tinha voltado para cobrar sua reparação. O sol nasceu daquele mesmo jeito estranho, sem brilho, sem pressa, como se tivesse vergonha de iluminar aquela fazenda onde nada mais parecia vivo. A luz entrava pelas frestas da casa grande como um invasor tímido, revelando poeira suspensa no ar e o cheiro rançoso de café frio esquecido na bandeja de prata. Dentro do quarto de Sinhá Amália, o silêncio era tão denso que parecia ter peso. A moça, sentada na beira da cama, vestia a mesma camisola da tarde anterior, amarrotada, suada, colada ao corpo, como se pedisse socorro. Seus olhos, inchados, fixavam o nada. Nem chorava mais. Às vezes é assim.
O corpo chora até secar e depois só sobra a alma berrando por dentro. Dona Quitéria entrou devagar, carregando uma bacia com água morna. A escrava mais velha da casa tinha aprendido a andar sem fazer ruído, um talento construído à força, nos tempos em que um passo errado podia render-lhe um castigo. Ela colocou a bacia no chão, aproximou-se da moça com cuidado e tocou seu ombro. Minha sinhazinha, tente dormir um pouco. Amália não respondeu. Só ergueu os olhos, vazios como um quarto depois de um incêndio. Ele me odeia, Quitéria. Não diga isso. Ele me odeia desde o dia em que nasci. O rosto de Quitéria tremia. Não havia como negar. O barão nunca demonstrara sequer um afeto mínimo pela filha. E agora, com a humilhação da noite anterior, os gritos, o empurrão contra a parede, o corte no lábio, ela já entendia o que a mãe tentara esconder por anos. O ódio dele era uma ferida aberta, sempre prestes a sangrar. Enquanto Amália mergulhava os pulsos na água, tentando acalmar o tremor, o barão conversava no alpendre com 2 homens de chapéu de couro. Os capangas, de mãos cruzadas, esperavam ordens. Hoje à noite, disse o barão entalando o charuto entre os dentes. Vocês a levam. Os homens trocaram olhares. Levar... para onde, excelência? Para o terreiro. O mais velho arregalou os olhos. O terreiro dos calunduzeiros? Justamente. Quero que ela aprenda a se endireitar. Não respondeu. Não questionou. Apenas assentiu. Quem ousaria contrariar um barão? Mais tarde, quando Dona Quitéria ouviu sussurros sobre a decisão, seu coração quase derreteu. O terreiro. O pior destino possível para uma moça branca da elite. Não pela religião, aquela Quitéria conhecia bem, mas pela punição cruel que isso representava. Uma sinhá sendo entregue à mão de quem a Casa Grande passou a vida inteira tentando destruir. Era o castigo perfeito. Era humilhação, era vingança. E vinha do próprio pai. No terreiro, enquanto isso, uma mulher de turbante azul trançava ervas com dedos habilidosos. Mãe Josefa, a Ialorixá mais temida do sertão, ouviu o recado através do vento antes que os capangas chegassem. A filha do barão vem sofrer na minha porta, murmurou, amassando folhas de alfazema entre as palmas. E acha ele que será só ela a pagar. Os tambores, guardados havia semanas, começaram a vibrar sozinhos na parede, sinal de que coisa grande estava vindo. No fim da tarde, Amália estava sentada na varanda, olhando o horizonte como alguém que sabe que a própria vida vai acabar antes do amanhecer. Quando ouviu o rangido da porta dos fundos, virou-se lentamente. Eram os capangas. Sinhá, levante-se. Ela não discutiu. O corpo parecia ter desistido de lutar. Caminhou entre eles com as pernas bambas, enquanto Dona Quitéria implorava aos prantos. Leva eu no lugar dela. Leva eu. Ela é só uma menina. O homem mais velho empurrou Quitéria para o lado. Ordem do barão. Nada que a senhora diga vai mudar. Amália subiu na carroça sem olhar para trás. Mas quando o burro começou a andar, ela ouviu. Minha filha! Era a voz de Dona Camila, a mãe, correndo descalça pelo terreiro da Casa Grande. O cabelo desgrenhado, a camisola voando com o vento. Minha filha, não façam isso. O barão segurou-a pelos ombros com força, impedindo-a de avançar. Solta ela, Camila. Você enlouqueceu. Ela chorava, contorcendo-se para escapar. É nossa filha, nossa única filha. Ele apertou ainda mais. Filha minha ou não, vai aprender a obedecer. A carroça seguiu pelo caminho de terra, rangendo como um animal ferido. A cada metro que avançava, o coração de Amália parecia se afundar mais no peito. O céu escurecia depressa, nuvens se juntando como testemunhas silenciosas. O cheiro de chuva chegava pesado, prenunciando coisa ruim. No meio do percurso, um dos capangas olhou para ela e disse, Sinhá, reze. Amália fechou os olhos, mas não pediu salvação, pediu força. A estrada para o terreiro era estreita, cercada por mato alto, e a carroça balançava violentamente. A cada solavanco, o medo dentro dela pulsava, até que, ao longe, ela ouviu os tambores, baixos, cadenciados, como se chamassem seu nome. No terreiro, a fogueira já ardia alta, iluminando os rostos pintados, os colares pendendo do peito, o cheiro denso de defumação. Mãe Josefa estava de pé no centro, imóvel como uma árvore antiga. A filha do barão chega embaixo de olho de tempestade. Ela murmurou. Então será noite de ajuste. Os capangas pararam a carroça. Sinhá, desça. Amália desceu.
As pernas tremiam tanto que ela quase caiu. O barulho dos tambores aumentava, como um coração batendo fora do peito. Os olhos dos presentes, escravizados, libertos, rezadores, mulheres de saia rodada, homens com os braços cheios de cicatrizes, se voltaram para ela. Nenhum ódio, nenhuma vergonha. Só um silêncio pesado, como se cada um ali reconhecesse no olhar dela algo que ninguém da casa grande jamais enxergara. Dor. Mãe Josefa se aproximou devagar. Trouxeram a menina como se fosse oferta, disse, olhando para os capangas. Mas ela não é oferta de ninguém. É só mais uma alma ferida. Amália levantou o rosto. Por que estou aqui? Porque seu pai não sabe o peso do que carrega, respondeu a Ialorixá. E hoje o vento decidiu cobrar o atraso. Os tambores mudaram de ritmo. A fogueira crepitou. Relâmpagos rasgaram o céu. De repente o chão começou a tremer sob os pés de Amália. Ela deu um passo para trás, assustada. O que está acontecendo? Mãe Josefa ergueu a mão. Quem vive de ódio atrai tempestade. E seu pai, Sinhazinha... Seu pai abriu a porta para algo que nem ele pode parar. E então, com um trovão tão alto que parecia ter rasgado o mundo em dois, a noite começou. A fogueira explodiu em chamas mais altas. Os tambores bateram como se o próprio coração da terra estivesse pulsando. O vento rodopiou, levantando poeira, cabelos, saias, folhas. E Amália, sufocada entre medo e fascínio, soube naquele instante que não sairia dali a mesma pessoa. Se saísse. A ventania ficou tão forte que a chama da fogueira parecia querer tocar o céu. Amália levou os braços ao rosto para proteger os olhos, enquanto poeira e faíscas voavam como pequenos demônios dançando no ar. O terreiro inteiro vibrava. Era como se a terra tivesse acordado depois de muitos anos sendo pisada, violentada, esquecida. Mãe Josefa estendeu a palma da mão na direção da moça, pedindo silêncio. Os tambores cessaram de uma só vez, como se alguém tivesse arrancado o ar dos instrumentos. O mundo ficou mudo. Até o vento parou. A Ialorixá caminhou ao redor de Amália em passos circulares, cada movimento tão deliberado quanto um golpe de faca. O que sente no peito, menina? Amália não conseguiu responder de imediato. O silêncio pesava sobre sua garganta como uma pedra. Eu sinto... Fez força para engolir o nó. Sinto que estou sendo punida. Está sendo libertada, corrigiu a mulher. Punida você foi a vida toda na casa grande. Aqui só vai ver a verdade. Verdade. Palavra perigosa, às vezes mais cruel que mentira. Os tambores voltaram, agora num ritmo lento e profundo, como passos de alguém muito grande caminhando em volta deles. Mulheres começaram a rodopiar, seus vestidos farfalhando como asas. Homens batiam palmas ritmadas. O calor da fogueira iluminava os corpos suados. A terra tremeu de novo, dessa vez mais forte. Amália sentiu as pernas perderem força, o coração disparar. Algo passava por ela, algo que não vinha de fora. Um sussurro dentro do peito, uma onda quente subindo pela espinha. Mãe Josefa aproximou o rosto do dela. Pare de lutar. Deixe entrar. Deixar o que entrar? Perguntou com a voz rachada. A verdade que você passou a vida inteira evitando. Relâmpagos cortaram o céu e iluminaram o terreiro inteiro como se fosse dia. Foi nesse clarão que Amália viu, por um segundo apenas, a silhueta de alguém no meio do mato. Um homem parado, imóvel, só metade do rosto aparecendo. A sombra dele parecia mais escura que a noite. Ela piscou. Ele sumiu. Um arrepio percorreu sua espinha. Tem alguém ali? Murmurou. Sempre tem, respondeu Mãe Josefa. Quando a mentira cai, os mortos vêm olhar. A moça engoliu seco. Os tambores aceleraram. O mundo girava ao redor dela. As vozes, as danças, os pés batendo no chão, tudo misturado, tudo doendo. A fogueira explodiu para cima como se tivesse engolido o ar, e então algo dentro do peito de Amália se rompeu de vez. Ela caiu de joelhos, segurando a barriga. Um choro rasgado escapou, um choro que não era só de tristeza. Era um choro cheio de anos calados, de insultos engolidos, de noites dormidas sem carinho. Por que ele me odeia tanto? Berrou, como uma criança perdida. Mãe Josefa encostou a mão na cabeça dela. Porque ele tem medo do que você veio revelar. Revelar o quê? A Ialorixá inclinou o rosto e a fogueira pareceu responder com um estalo alto. A verdade sobre a morte de sua mãe. O chão fugiu debaixo dos pés de Amália.
Minha mãe está viva, gritou tentando se levantar. Eu vi ela hoje mesmo. Você viu a casca, não viu a alma. A moça ficou pálida. Como assim? O barão apagou a mulher que ela era. Transformou sua mãe numa sombra obediente, num fantasma vivo. Ele matou o que havia de verdadeiro nela muito antes de tentar matar você. A tempestade finalmente desabou. A chuva veio grossa, com gotas que pareciam pedras. As pessoas do terreiro não se mexeram. Alguns riam, outros erguiam os braços, sentindo a água misturar-se ao suor. Amália tremia como se estivesse febril. Eu nunca fui amada, não é? Perguntou num fio de voz. Sua mãe te amou além do possível, disse mãe Josefa. Mas o medo dela era maior que o amor. O barão tirou dela até isso. Um trovão tão poderoso explodiu no alto que fez o terreiro inteiro estremecer. E então, por entre a parede de chuva, Amália viu a figura outra vez, agora mais perto. O rosto ainda pela metade. Os olhos brilhando no escuro. Um sorriso torto. Quem é ele? Perguntou sem conseguir desviar o olhar. É o que seu pai teme desde antes de você nascer, murmurou Josefa. O morto que veio cobrar o barão. Amália sentiu o ar desaparecer de seus pulmões. O quê? O barão matou alguém. Alguém que não devia. Ela ouviu o sangue pulsar nos ouvidos. E o que isso tem a ver comigo? A mulher tocou o rosto dela. Tudo. Porque o morto é seu pai de verdade. O mundo parou. Nada se movia. Nem o vento, nem os tambores, nem a fogueira. Só o som da chuva batendo no chão feito punhais. Meu pai, repetiu Amália sem ar. Seu pai é o homem que o barão mandou matar. O sangue subiu tão rápido à cabeça dela que tudo ficou branco. O barão matou meu pai? Mãe Josefa assentiu. Porque sua mãe o amava. E ele não suportava ver algo tão puro nascendo na casa grande. Ele apagou a vida do homem e depois apagou a mulher que o amou. E você, criança, foi o lembrete que ele nunca conseguiu destruir. Um grito saiu da boca de Amália. Não um grito humano. Um grito bruto, ancestral, como se viesse de outra época. A figura que vigiava nas sombras deu um passo à frente. E Amália pôde ver o resto do rosto dele. Era jovem, moreno, belo, e tinha marcas profundas no pescoço, como dedos que haviam apertado até a morte. Ela caiu de costas na lama, engolindo chuva, soluçando. Não pode. Pode, disse Josefa. E é por isso que ele te odeia, porque cada vez que olha para você, ele vê o homem que tirou dele tudo o que ele jamais poderia ser. A figura aproximou-se. Mas quando o clarão do relâmpago iluminou de novo, ela sumiu, como se nunca tivesse estado ali. A moça tentou se levantar, mas escorregou na lama. Suas mãos tremiam tanto que pareciam não responder. Eu preciso ir. Preciso falar com minha mãe. Preciso... Vai, disse Josefa. Mas saiba que, quando pisar na casa grande, nada mais será como antes. Os tambores pararam. A chuva diminuiu. O vento ficou parado, como se esperasse sua decisão. Amália se levantou cambaleando, coberta de lama, cabelo grudado no rosto, olhos vermelhos, coração aos pedaços, e começou a andar, passo a passo, primeiro pelo mato, depois pela estrada, depois pela porteira, a cada passo, mais leve e mais pesada ao mesmo tempo. Quando viu a casa grande surgindo na colina, iluminada por lamparinas trêmulas, sentiu o estômago virar. Dona Quitéria estava ajoelhada na varanda, rezando desesperada. Quando viu Amália se aproximar, deu um grito. Minha menina! Minha menina! Mas o barão apareceu atrás dela, segurando um cinto de couro na mão. Onde pensa que vai? Amália não parou. Ficar parada não é mais uma opção. Volte para dentro agora, ordenou ele, ou vai sentir a correia. Eu já senti coisa pior, disse ela com a voz baixa e perigosa. O barão ergueu o cinto, mas antes que pudesse desferir o golpe, a porta do quarto de Dona Camila se abriu. A mãe apareceu, trêmula, pálida, com os olhos fundos. Amália, minha filha. O barão se virou. Volte para o seu quarto. Não, disse ela pela primeira vez em anos. O barão congelou. Ela desceu os degraus devagar, como quem reaprende a caminhar. Eu não vou deixar você tocar nela de novo. A raiva subiu ao rosto dele, roxa, violenta. Você não manda nada nesta casa. Não, disse ela, mas eu sei o que você fez. O silêncio caiu como uma pedra. O barão empalideceu. Você não sabe de nada. Sei, sim. Ela tocou o próprio peito. Eu lembro do homem que amei. Lembro de como ele morreu. Lembro do grito.
Lembro de você com as mãos cheias de sangue. O barão engoliu seco. Pela primeira vez, parecia pequeno. Você ficou louca. Louca estava eu, que deixei você me enterrar viva durante 20 anos. Mãe Josefa apareceu na estrada atrás de Amália, quietamente, como uma sombra. A verdade sempre volta, disse ela. E então, de dentro da escuridão, a figura do homem morto surgiu, inteira, visível, como se tivesse corpo. O barão gritou recuando. Não, não, você não existe! O fantasma avançou devagar, sem pisar no chão, com o olhar cravado nele. Amália sentiu o ar frio passar por seu ombro. Dona Camila caiu de joelhos, chorando. O barão, tomado por desespero, correu para trás, tropeçando nos degraus, caindo sentado no chão. Fique longe de mim, berrou. O espírito parou diante dele. A chuva parou. O vento cessou. A fazenda inteira ficou em silêncio. E o barão, pela primeira vez, ouviu sua própria culpa berrando dentro do peito. Eu fiz o que tinha que fazer. Ela era minha mulher. Você não podia ter tocado nela. O fantasma inclinou a cabeça. Os dedos marcados no pescoço brilharam sob a luz da lamparina. O barão começou a tremer. Perdoa. Por favor. Você não quer perdão, disse Amália. Você quer esquecer, mas esquecer é coisa que morto nenhum deixa. O fantasma encostou a mão no peito do barão. Ele gritou como se estivesse sendo queimado por dentro. Caiu de lado, contorcendo-se, tentando afastar algo invisível que o consumia. Quando o grito parou, o barão estava imóvel, os olhos abertos, a boca aberta, sem vida. O fantasma olhou para Amália, depois para Dona Camila, depois para a mãe Josefa, e aos poucos começou a desaparecer, como se fosse fumaça sendo levada por um vento que ninguém sentia. No fim, só restou a noite. Amália caiu de joelhos, exausta, quebrada, mas estranhamente inteira. Dona Camila rastejou até ela. Me perdoa por tudo, por tantos anos. A moça abraçou a mãe. Não havia mais força para rancor, só dor, mas uma dor que, pela primeira vez, parecia ter saída. Mãe Josefa se aproximou. A verdade libertou vocês. Agora escolham o que vão fazer com ela. E foi assim que, pela primeira vez, desde que aquela fazenda existia, a Casa Grande ficou em silêncio, sem ser de medo. Os primeiros raios do amanhecer surgiram atrás das colinas, tímidos, mas constantes. E Amália, ainda ajoelhada ao lado da mãe, entendeu algo que nunca tinha percebido. Quando a verdade finalmente chega, ela não traz paz, traz liberdade. E liberdade, às vezes, é a coisa mais pesada que existe.